Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 1º de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Os fariseus e os herodianos, como sempre, tentam fazer cair Jesus numa armadilha, mas ele aproveita para nos dar um grande ensinamento. Se Jesus tivesse falado que era lícito pagar o imposto ao imperador, os fariseus, que odiavam os romanos, teriam condenado Jesus. Se ele tivesse falado que não era para pagar, os romanos e seus aliados teriam condenado Jesus. Ele resolve a coisa apontando para uma vida justa e responsável. O cristão não pode ignorar o mundo social em que vive. O discípulo de Jesus se empenha com todas as suas forças para construir o bem comum, o social, como normalmente falamos, a justiça social. E isso vai de mão dada com seu intenso trabalho para Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é permitido ou não pagar imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Ele percebeu-lhes o fingimento e respondeu: Por que me armais uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda. Ele perguntou: De quem é esta figura e a inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje podemos concentrar a nossa atenção sobre a tão famosa frase: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que nos convida seriamente a assumir os nossos deveres de cidadãos cristãos. São João Bosco dizia que a finalidade da educação dos jovens é formar um bom cristão e um honesto cidadão. Isso deve ser a finalidade de qualquer caminho cristão. Para quem não está acostumado a esta linguagem, lembramos que Jesus estava olhando para uma moeda romana que tinha imprimido de um lado o rosto do imperador romano. Isso significava que os romanos exerciam um poder econômico, político e militar no Estado de Israel. E apesar de muitos rejeitarem essa penetração dos impuros e infiéis, como os judeus pensavam, de fato Israel vivia também graças à presença romana, utilizava a rede comercial romana, fazia negócios com os romanos e a ordem era assegurada pelas tropas romanas. Portanto, Jesus dizia: Deem aos romanos o que cabe a eles e a Deus o que é de Deus. Na verdade, tudo é de Deus, mas o reflexo da sabedoria de Deus nessa terra passa também pelo poder político e isso deve ser respeitado. De certa forma, os romanos operavam o bem comum. Exemplo disso é o centurião romano, ao qual Jesus concede a cura do seu servo. Este homem havia até construído uma sinagoga para a cidade.
Não é raro encontrar em muitos cristãos uma certa hipocrisia de quem se limita a apontar o dedo para denunciar o podre do governo, mas não quer apresentar uma alternativa, ou as alternativas que existem são piores. Jesus nos convida a sermos sérios e responsáveis, a trabalhar com bom senso e enxergar a situação social e política com bom senso e profundidade, mas sem nos perder na análise da influência romana sobre Israel. O que conta hoje é se perguntar: o que hoje significa dar a César o que é de César? De que forma se dá a César? É claro que a palavra César indica o governo político, e Jesus está dizendo que o cristão precisa cumprir o seu dever político, precisa se interessar pelo bem comum, porque é missão da política, em sumo grau, construir o bem comum. Não há como viver dentro de um corpo se isolando desse corpo, criticando o meu próprio corpo ao invés que cuidar dele. Imagine se os pés criticassem a boca porque ela come mais do que eles, ou os braços criticassem a cabeça por sua escolha e falassem que ela é louca. Ainda pior, se levamos em conta que foram os próprios braços e os próprios pés que elegeram a cabeça como seu chefe. Antes de citar as frases do nosso Papa e do Catecismo da Igreja, lembramos que a palavra política significa a arte de governar uma cidade, um povo. A política é a arte de construir o bem comum. Infelizmente, a política é um tema alargado pelos jovens e também pela maioria dos cristãos. Esse argumento não atrai, faz dormir, dá tédio, raiva, decepção. Muitos o consideram um muro intransponível, um beco sem saída, um inferno, um fundo do poço que não serve para nada, e vão levando a vida ignorando a política. Infelizmente, com frequência, o cristão brilha nesse total desinteresse para a política, e isso tem consequências mortais, porque depois, quando vêm os problemas, é muito tarde para chorar o leite derramado. Porque passam leis como o aborto, o divórcio, o matrimônio gay. Não é pelo desinteresse, é pela falta de força política dos cristãos. O Anuário Pontifício fala de 172 milhões de católicos no Brasil. Aonde estão estes católicos quando passam estas leis? Será que eles são formados na doutrina de Cristo, na fé cristã? O bombardeio sobre a teoria do gênero é infernal nas escolas e em todo canto. Às crianças da creche se ensina a masturbação. Aos adolescentes se ensina a ficar com as cartilhas do MEC. Como é que um punhado de teóricos consegue dominar uma nação? Simples, porque os católicos, nós católicos, dormimos. Gostamos de louvor e pouco de política, e deixamos que um punhado de maus governantes dirija o país, dirija a economia, dirija a saúde, dirija a escola. Ainda pior somos nós que elegemos estas pessoas de moral duvidosa, porque não nos preparamos suficientemente no momento das eleições, ou porque não surge bom político das fileiras cristãs. São poucos os políticos que surgem das fileiras cristãs. Devemos ter bem claro na nossa mente, irmãos, que se calar diante do mal significa se tornar conivente com esse mal. Quem ignora o mal está entronizando o mal. Esta é a verdade. Isso se torna ainda mais preocupante se nos perguntamos onde estão os cristãos na política. Como falamos, a maioria dos que estão no governo foram batizados um dia,
Portanto, que tipo de formação a Igreja ofereceu para eles, se hoje são assim? Com isso, não queremos dizer que a Igreja é culpada de tudo, mas vale a pena se perguntar o que estão fazendo 172 milhões de católicos batizados neste país. O Papa Francisco recordou um ensinamento importante da Igreja acerca da participação dos leigos na política. Respondendo à pergunta de um jovem, um dia, o Santo Padre afirmou que temos que nos envolver na política, porque ela é uma das formas mais altas de caridade. Questionou ainda as razões pelas quais ela está suja. Por que os cristãos não se envolveram nela com o espírito evangélico? Continua Papa Francisco. O fiel não pode se fazer de Pilatos e lavar as mãos. É fácil colocar a culpa nos outros, mas e eu, o que faço? Trabalhar para o bem comum é dever do cristão. Na sua encíclica sobre o Evangelho da Alegria, o Papa Francisco repetiu: a política, tão denegrida, é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. O alerta vem em boa hora, sobretudo quando se vê a aprovação de leis cada vez mais iníquas em países de longa tradição católica. Esse desmoronamento dos princípios cristãos deve-se, entre outras coisas, à negligência dos leigos e pastores e ao relativismo de muitos políticos que se dizem cristãos, mas na prática professam outras doutrinas. Embora se tente dizer que é vedado à Igreja opinar sobre questões ligadas ao Estado, o Papa Bento XVI, por ocasião das eleições de 2010, lembrou aos bispos brasileiros que, quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem, os pastores têm o grave dever de emitir um juízo moral, mesmo em matéria política. Ensina o Catecismo da Igreja Católica que, se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Ademais, continua o Catecismo, a recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. As passeatas francesas, conhecidas contrárias ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, as marchas pela vida que ocorrem em todo canto. Continua Papa Bento XVI. Reitero a necessidade e urgência de formação evangélica e acompanhamento pastoral de uma nova geração de católicos envolvidos na política, que sejam coerentes com a fé professada, que tenham firmeza moral, capacidade de julgar, competência profissional e paixão pelo serviço ao bem comum. Irmãos, quisemos colocar estas considerações de forma clara para que seja uma luz para toda a Missão Belém. Como seria bom que dos nossos grupos de evangelização saíssem alguns bons políticos em vários níveis. Seria um sinal de grande maturidade humana e cristã que alguém de nós se empenhasse na política e a tornasse mais justa, mais correspondente ao bem comum. Uma tentativa séria que desejamos apontar, porque nós mesmos, eu e Cacilda, participamos de uma formação de 3 dias, é a Libecom. Eu participei junto com 3 bispos para dizer quanto é séria esta proposta. É feita por pessoas sérias, profissionalmente bem preparadas, que buscam construir algo sério na política. Assim diz a primeira frase que se encontra no site que apresenta a Libecom: somos um movimento civil suprapartidário feito por pessoas apaixonadas pelo Brasil,
é que, como você, acredita em um país diferente. Acreditamos que a verdadeira mudança só é possível através de uma educação que gera participação, com uma nova mentalidade e uma nova forma de ver e fazer política, onde a liberdade e o bem comum caminham de mãos dadas. A Libercom organiza grandes encontros, escolas políticas que duram 3 dias e que agora a pandemia não permite realizar, mas em breve virão as propostas e quem puder participe porque vale a pena. Mas agora vamos ler o Evangelho e deixar que a palavra de Deus nos molde. Então mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é permitido ou não pagar imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Ele percebeu-lhes o fingimento e respondeu: Por que me armais uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda. Ele perguntou: De quem é esta figura e a inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. Vamos parar um pouco e pensar em tudo que meditamos juntos nessa manhã. Vamos anotar no nosso caderno as frases que mais nos questionaram. Vamos agora tomar um propósito pequeno e preciso, nos empenhando a construir uma sociedade melhor, um mundo melhor, trabalhando bem com responsabilidade, ficando fora de rolos e falcatruas, sendo honestos, sobretudo quando ninguém vê o que eu estou fazendo. Cristãos vivos e ativos na construção do bem comum. Paz e alegria a todos. Cristãos responsáveis.
Paz e alegria a todos. Civilização do amor. Civilização do amor. É hora de despertar, acordar pra realidade, construir nessa cidade a civilização do amor. Apresentar Jesus ao mundo, mostrar a face do Senhor, dizer que Ele é puro amor e tudo pode renovar. Então, no rosto do sofrido, felicidade haverá comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz acontecerá. Civilização do amor. Civilização do amor. Andaremos sem nos cansar nas veredas do Criador, os caminhos do Senhor Ele mesmo nos mostrará, e cada lar será um templo, brilhando a luz da salvação, cada palavra uma oração, e cada canto um louvor. Então, no rosto sofrido, Felicidade haverá comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz acontecerá. Civilização do amor. Civilização do amor. Devemos tratar o deserto do nosso coração, buscar a nossa conversão, fertilidade interior, pessoas novas pelas ruas,
ruas mudadas pelo Espírito, cidades sem conflito, e tudo em nome de Jesus. Yeah. Então, no rosto sofrido